Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, irmãos e irmãs. Hoje é domingo e no domingo nós sempre trazemos um surba, uma fala inspirada. Hoje o tema do nosso surba é: para purificarmos nosso coração, temos que praticar a empatia. Este é o segundo surba de uma série de 3 surbas sobre esse assunto. Nós vimos no primeiro surba que para que nós desempenhemos de fato uma jihad an-nafs, uma luta contra o ego, para que a gente purifique de fato nosso coração, para que a gente pratique de fato empatia, nós não podemos formar grupos isolados dentro dos espaços islâmicos. Nós fundamentamos com vários hadiths do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e com várias passagens no Alcorão de que quando há um grupo em espaços coletivos islâmicos, sejam desde o WhatsApp até espaços, por exemplo, onde a gente faça o zikr em congregação, os irmãos e irmãs devem estar todos unidos num único grupo, que é makruh, é detestável aos olhos de Allah subhanahu wa ta'ala quando as pessoas formam panelinhas em ambientes coletivos islâmicos. Então, nesta primeira parte, nós fundamentamos em palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam e de Allah subhanahu wa ta'ala do Alcorão sobre esse assunto. Agora nós vamos partir para esta direção com palavras de grandes mestres sufis aí do passado, ícones do sufismo do passado. Então, comecemos. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad sallallahu alaihi al-khairin. Merer Rasulullah, Merer Salat Shahabi Rasulillah, Merer Mashahina, Dastur Maulana Sheikh Abdullah Faiz Agastani, Shehnaz al-Haqqani, Merer Maulana Sheikh Muhammad Adil An-Naqshbandi, Tarikatuna Subal Khairun Fil Jamia. Então, para começar o surba de hoje, tomemos um hadith do profeta, sallallahu alaihi wasallam, só para ser a inspiração, digamos assim, do nosso surba de hoje. É um hadith que a gente já viu na parte 1, mas que retomaremos na parte 2 deste assunto, que é o hadith Sahih Muslim, número 430, de que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, ele entra na mesquita e vê as pessoas sentadas em pequenos grupos. Daí ele diz: por que vos vejo divididos em pequenos círculos? Que não vos senteis separados, mas alinhai-vos todos juntos, como os anjos se alinham diante do seu Senhor. Então, nesta ideia de estarmos todos juntos, e não em pequenos grupos, Rumi, no livro Masnavi, ele diz que o murid não pode curar seu próprio ego sozinho, ou isolado em pequenos grupos. Ele diz: como uma lâmina de barbear pode esculpir seu próprio cabo, mostre suas feridas a um cirurgião cardíaco de verdade. Você não pode curá-las por conta própria. Então, nós não podemos, nós mesmos, sem ajuda externa, polirmos nosso ego. Assim como um aparelho de barbear não passa lâmina no seu próprio cabo. Seguindo as orientações de Maulana, poliremos nosso ego, mas um passo anterior ainda é reconhecermos o que teremos que polir. Como que a gente vai saber o que polir se a gente não consegue ver em nós mesmos o que deveríamos polir? E para isso, para podermos ver o nosso ego, o irmão ou irmã em nossa frente servirá como um espelho para podermos nos ver. Se nos fecharmos em panelinhas, os irmãos e irmãs da minha panelinha se reforçarão mutuamente nas mesmas opiniões, nas mesmas falas, nos mesmos defeitos, e assim nos ajudarão a nos tornarmos cegos ou continuarmos cegos para o nosso ego. Então, quando estou com todos os irmãos e irmãs juntos, em toda a comunidade, em toda a jamá, toda a congregação, todos, como diz o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, vontades diferentes da minha e do meu grupo aparecerão
nessa comunidade maior. Opiniões diferentes da minha e do meu grupo aparecerão nesta comunidade maior. Assim perceberei os meus defeitos, conseguirei ver esses meus defeitos, os meus desejos, e poderei me dar conta de como é o meu ego. Então, Attar, no livro A Linguagem dos Pássaros, quando ele está descrevendo o vale do Fana, da aniquilação, Attar descreve os pássaros como símbolo dos Muridun, quer dizer, dos Murids, plural de Murids. E ele descreve isso como os pássaros queimando-se no fogo de Sirmog, na simbologia que ele está usando nesse livro, né? Então ele está mostrando que os discípulos devem morrer antes de morrer, dissolvendo-se no grupo de pássaros, ou no nosso caso, no nosso grupo maior de discípulos, de murids, e no mestre, para só então vislumbrar a unidade. Então aqui o Fanafimuridi, a aniquilação do ego no murid, no irmão, na irmã, é o aprendizado da humildade e da obediência da caravana dos buscadores. Então, nesse capítulo desse livro de Attar, ele mostra a necessidade dos murids estarem juntos para dissolverem o ego no grupo, em todo o grupo de murids, ou dos muridum, como ele fala. Se formarmos panelinhas e a minha panelinha se opõe a outra panelinha, então não iremos dissolver nosso ego, ao contrário, iremos reforçar o nosso ego. Então, formar panelinhas já é uma estratégia do ego de nos manipular para que ele possa fugir desse instrumento que as Turk, que as ordens sufis, ofertam implicitamente no intuito de promover o nosso desenvolvimento. Dentro do sufismo, há muitas coisas, dentro das tarikas, das ordens sufis, há muitas coisas que são implícitas, que elas estão nas entrelinhas. Nós estamos aqui para tentar ajudar os irmãos a ver essas entrelinhas, para que os irmãos possam utilizar para o seu desenvolvimento espiritual todas essas ferramentas estão implícitas nas entrelinhas. E essa questão de estarmos todos juntos em um único grupo é uma dessas ferramentas. Então, Al-Ghazali, no livro A Revivificação das Ciências Religiosas, Al-Ghazali coloca a base no esvaziar o coração de tudo que não é Allah, começando pela submissão e disciplina do discípulo. Ele afirma que a via é purificação no coração e termina no anonimamento total, quer dizer, fana, né, aniquilação em Deus. Para Ghazali, o murid deve se aniquilar em obediência, quer dizer, obediência ao mestre que ele está seguindo, deve se aniquilar no adab, muito importante isso. Adab seria na gentileza, na cortesia, na etiqueta correta com os irmãos e irmãs ao nosso redor. Este é o passo inicial. Então, se a pessoa desenvolve esse passo inicial, segundo Al-Ghazali, de a gente treinar o adab e treinar a obediência, então, assim, só assim a verdadeira fana, aniquilação em Allah, pode ocorrer. Se não houver a fana, aniquilação no murid, na prática do adab, no irmão, no grande grupo, a partir então dessa prática do adab, não será possível dar os próximos passos para a última aniquilação do ego em Allah, Subhanahu wa ta'ala, Deus glorioso, exaltado, para Ghazali. Ibn Arabi, no livro As Luzes de Meca, Ibn Arabi ensina que a aniquilação é progressiva. Primeiro, o discípulo perde o eu diante do mestre e nos irmãos que o cercam. Depois se dissolve na realidade do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, até que já não reste identidade alguma senão a realidade, al-haq. Ele chama isso de aniquilação, fana, em que o murid deixa até seu nome e essência, tornando-se um reflexo da verdade. Ibn Arabi ressalta que a ligação do murid ao mestre é justamente um símbolo do Fanafi Murid. O discípulo deixa de ser um indivíduo solto e se torna um elo vivo na cadeia profética. Então, pegando essa ideia de Ibn Arabi, para sermos um elo na cadeia profética, temos que nos tornar um elo
na tarika, na ordem sufi. Temos que nos fundir na vontade do grupo maior, da comunidade, da Jamá, na orientação de Maulana. As panelinhas, quando se formam, são resistências, barreiras a este movimento, a essa entrega, pois irão reforçar o ego dos membros daquela panelinha, que se acharão melhores do que a vontade e opinião do grupo maior, da chamada comunidade. As pessoas da panelinha não se dissolverão no grupo e na orientação de Maulana. Agora temos Abdul Qadir Jilani, no livro Os Segredos de Ashar. Ele ensina que o murid precisa primeiro purificar-se das doenças do ego, do orgulho, da autossuficiência, do desejo de reconhecimento, para poder receber a baraka do caminho. Para ele, o Fanafi Murid é a aniquilação das pretensões pessoais diante do Shir e dos irmãos, aceitando o adab indicado pela tarika, a disciplina e a humildade indicada pela tarika. Só assim o discípulo avança rumo ao Fanafi Allah. Então, ele ressalta que existe um adab indicado pela tarika, quer dizer, que as ordens sufis, elas dizem qual é o melhor comportamento que os muridis devem adotar entre eles. Então, assim, dessa forma, a pessoa pode avançar ao Fanafi Allah, a aniquilação do ego em Deus. Então, novamente aqui, mais um desses grandes afirma que as panelinhas são uma proteção para que o ego não aniquile suas pretensões pessoais na tarika, no grupo, e sim faça a manutenção do orgulho das pretensões pessoais. As panelinhas fazem justo isso, de cada um se autoafirmar dentro do pequeno grupo que se forma, em detrimento das orientações e das vontades da comunidade. Então, Rumi vê o murid, o discípulo, como aquele que deve entregar-se totalmente ao mestre e ao grupo. Atar mostra que o fana, a aniquilação do murid, é como morrer no coletivo da busca, do grupo de pássaros, né, que ele faz essa analogia, é necessário para que ele seja, que o murid seja consumido por Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ghazali vê o início do fana, da aniquilação, no desapego total do ego, preparando o coração para a submissão ao grupo e a orientação do murshid, do mestre. Ibn Arabi mostra que Fanafi Murid, primeiro a gente aniquila então nosso ego no irmão, que é a primeira morte do ego, que leva o Fanafi Rasul, a segunda morte do ego, que é morrer o ego no profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, para depois que a gente possa dar o passo do Fanafi Allah, morrer o nosso ego em Allah. Abdul Qadir Jilani insiste na purificação prática, em obedecer, em humilhar-se, em suportar com paciência as coisas que acontecem em grupo até desaparecerem Allah subhanahu wa ta'ala. Então, assim é o caminho do sufismo traçado por todos esses grandes mestres sufis. Nós choramos quando lemos um poema de Rumi e vemos que Rumi está nos portando à verdade, e assim com esses outros grandes mestres sufis também. Então, para que nós não sejamos hipócritas com nós mesmos, que nós sejamos coerentes, então sigamos a orientação deles, inshallah, e nos dissolvamos na melhor prática possível da gentileza, da etiqueta, da cortesia, tentando nos tornar o mais harmônicos e empáticos ao grande grupo que nós fazemos parte, inshallah. Amin Allah Tawfiq al-Fatiha.